paz do Senhor Jesus, eu sou o pastor Leandro. Venho mais nessa manhã trazer mais um vídeo para a sua vida, a sua casa e a sua família. Nessa manhã, eu quero pedir para você que está me assistindo, você que é noiva da palavra, eu venho fazer esse vídeo eu vou dizer assim, que com muita dificuldade eu venho executar esse trabalho. Por quê, pastor Leandro? Porque não é a primeira vez que eu tentei. Eu venho trazer esse vídeo para quem é noiva da palavra. Ué, pastor Leandro, não é amante? Não, é noiva. A Bíblia diz no livro de João, capítulo 1, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Então, se o verbo é Deus, o verbo é Cristo, nós somos a noiva de Cristo. Eu não vim trazer essa mensagem para amante, porque amante a gente sabe que ele tem tanto um lado quanto o outro, mas eu vim trazer para a noiva de Cristo, amém? Não é a primeira vez que eu venho tentando fazer esse vídeo. A primeira vez eu traria uma mensagem que se intitularia Iníquos dentro da igreja, porém algo me incomodou, eu acredito que sim, seja o Espírito Santo, e eu fui reavaliar a palavra, ver o que estava passando, por que não estava havendo uma aceitação. E achando ali de novo a palavra, o entendimento da palavra em Mateus 24:10, eu fui refazer o vídeo, produzir novamente. E não houve uma aceitação. Eu falei, meu Deus, o que está acontecendo? Por que não está havendo uma aceitação? E eu fui ler de novo, fui procurar ler para entender o que estava acontecendo. E nisso, lendo, mais uma vez, relendo, e encontrei ali o fio da meada, a ponta que faltava. Só que o Espírito Santo, ele deu um entendimento que eu falei, cara, eu não tinha visto isso. E eu estava até em casa e eu comentei assim com a minha mãe. Eu falei, muita gente está pregando Mateus 24 de forma errada. Mas vamos fazer um vídeo, né? Eu pensei, vou falar sobre iníquos dentro da igreja. E o Espírito Santo me incomodou ali, dizendo, não, você vai falar sobre Mateus 24. Eu não tenho dificuldade para falar. Irmão, eu peço, por favor, você que é servo de Cristo, serva de Cristo, você que é a noiva de Cristo, você que ama a palavra, fica comigo, sabe, até o final. Eu não quero usar de sensacionalismo, nem de nada. Eu quero transmitir a palavra para a sua vida, amém? Eu vou fazer o possível para te explicar da melhor forma. E eu peço perdão, eu não me pouparei de intensidade, porque a palavra ela é muito forte, tá bom? Eu não sei em que tema dá, né? Eu poderia dizer o sinal do fim dos tempos segundo a Bíblia, tá bom? O tema pode ser esse, o sinal do fim dos tempos segundo a Bíblia. Pastor Leandro é mais um profetinha desses daí de YouTube, não. Vamos comigo. Mateus 24. E diz assim a palavra do Senhor Jesus. Jesus saiu do templo e enquanto caminhava, seus discípulos aproximaram-se dele para lhe mostrar a construção do templo. Vocês estão vendo tudo isso? Perguntou. Em verdade lhes digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Deixa eu ver se está gravando aqui. Tá. Tendo Jesus sentado no Monte das Oliveiras, os discípulos dirigiram-se a ele em particular e disseram: diz-nos quando acontecerão essas coisas, qual será o sinal da tua vinda e do fim desta era? Eu imagino você com a Bíblia aberta dizendo, agora eu quero ver o que ele vai mostrar. Sabe, irmão, você não faz ideia de quão é prazeroso falar da palavra, sabe, você ter aquela ligação com o Espírito Santo. E pode ser que esse vídeo fique comprido, mas por favor, eu preciso transmitir isso, tá bom? Jesus respondeu: tenham cuidado de que ninguém os engane. A gente começa aqui, tá bom? A nossa jornada em Mateus 24 começa aqui.
Pois muitos virão em meu nome dizendo, eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Vocês ouvirão falar de guerras e de rumores de guerras, mas não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação, e reino contra reino. Haverá fome, terremotos em vários lugares. Tudo isso será o princípio das dores. Então eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte. E vocês serão odiados por todas as nações por causa do meu nome. Naquele tempo muitos me abandonarão, trairão e odiarão uns aos outros. E numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Ó 12. Por causa do aumento da iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, como testemunha a todas as nações. Então virá o fim. Assim, quando vocês virem o abominável da desolação, do qual falou o profeta Daniel, no lugar santo. E o que eu acho muito interessante é que está escrito aqui, quem lê, entenda. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Quem estiver no telhado de sua casa não desça para tirar dela coisa alguma. Quem estiver no campo não volte para pegar o seu manto. Como serão terríveis aqueles dias para as grávidas e para os que estiverem amamentando. Orem para que a fuga de vocês não aconteça no inverno nem no sábado, porque haverá grande tribulação como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá. Amém? Eu quero passear com você aqui em Mateus 24, que é o tema-chave, o texto-chave do vídeo de hoje. E eu separei alguns livros, alguns capítulos, alguns versículos para que a gente entenda, mas vamos começar. Muita gente, eu vejo muita gente, já vi muita gente pregando, falando dos sinais. Olha, são sinais, olha, são sinais, olha, são sinais. Mas Cristo, Ele nos adverte, segundo a sua palavra, cuidado, para que muitos não os enganem. Você vai ver que esse não é só mais um vídeo, e você vai dizer no final dele, olha, eu não tinha visto dessa forma, tá bom? O que eu trago a vocês não é algo de homens, é algo do Espírito Santo, amém? Os sinais, eu vejo pessoas falando de guerras, eu vejo pessoas falando da fome, eu vejo pessoas falando de catástrofes, eu vejo profetas se levantando e profetizando, olha, Deus está dizendo que haverá peste, Deus está dizendo que haverá destruição, Deus está dizendo, eu sinto em dizer sobre esses profetas. Estão profetizando catástrofes, estão profetizando guerras e fome, mas a Bíblia já diz isso. Para que Deus precisaria avisar uma coisa que está escrito? Se está dizendo, este evangelho do reino será pregado em toda a terra. Já está escrito, mas há profetas pregando que o sinal do final dos tempos é isso. E eu sinto em dizer que não. Eu vejo muita gente desesperada e preocupada com algo e deixando passar outro algo. Ah, pastor Leandro, eu não gostei do que você falou. Bote-me no chão. Ponha eu no joelho, ora por mim. Pastor Leandro Barbosa, ora por mim. Vou orar para Deus te matar. Eu ia falar assim, irmão, em nome de Jesus, me perdoa. Eu ia falar, você está fazendo um favor. Porque eu já pedi, já teve momentos que eu já pedi para Deus me matar e Ele não matou. Então não é você pedindo que Deus vai fazer, tá bom? Mas eu estou trazendo para você, eu peço até perdão, eu estou trazendo para você uma mensagem fiel. Eu vejo pessoas falando do que está acontecendo e é evidente. Mas eu não vejo ninguém profetizando a Bíblia. Eu não vejo ninguém falando do que realmente está acontecendo e realmente que vai acontecer. Grava essa palavra comigo, irmão. Irmã. Começa com um e logo vem para o coletivo. Grava essa palavra. Começa com um e logo vem para o coletivo, tá? Se ouve falar que Jesus está voltando, sim. Sim. É verdade. Não é mentira. Ah, pastor Leandro, mas você está dizendo que ele não está voltando? Você lembra que eu te falei? Começa com um e logo vem o coletivo.
Há homens de Deus e mulheres de Deus que perderam a vida. Crianças que perderam a vida. Há pessoas que perderam a vida. E aí você vai dizer que Jesus não voltou para essas pessoas? É claro. É claro que sim. Mas a vinda de Cristo para buscar a sua noiva ainda não é isso. Ele vem buscando o seu povo. A palavra Jesus está voltando não significa o futuro. Eu não sei se eu posso falar o pretérito composto perfeito, que é algo que vai acontecer ou que já aconteceu, mas é algo que vem acontecendo. Quando alguém diz, olha, fulano foi, mas está voltando, quer dizer, a pessoa está vindo. Não quer dizer que ela vai sair de lá ainda, quer dizer que ela já está vindo. Então, Jesus está voltando. Mas eu vejo muita gente pregando muita coisa, dizendo que é Deus. E a palavra, ela já começa nos alertando em Mateus 24, versículo de número 4. Tenham cuidado para que ninguém vos engane. Então, ele diz aqui em Mateus 24, versículo de número 5, pois muito virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Então, se a gente for parar para analisar, é muita gente pregando, é muita gente falando, é muito profeta falando que, olha, Jesus está voltando grande sinal, profetizando pestilência, profetizando catástrofe, profetizando guerra. Eu sinto em dizer, eu não estou falando contra esses profetas, muito menos pastores e igreja, mas eu estou te dizendo assim, o que eu quero te trazer acerca da palavra é isso. Olha só para você ver que interessante. Vocês ouvirão falar de guerras e de rumores de guerras, mas não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Agora, o que eu quero trazer para você dentro da Bíblia, nação se levantará contra nação e reino contra reino, haverá fome e terremotos em vários lugares. Tudo isso será o princípio das dores. Olha só que interessante. Começa aqui, ó. E então eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte. Vocês serão odiados por todas as nações por causa do meu nome. O 10. Eu queria falar sobre isso nos vídeos anteriores, mas convém que Deus ele tem me instruído a fazer esse vídeo falando de Mateus 24 para que você entenda. Naquele tempo muitos me abandonarão e trairão e odiarão uns aos outros. Numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Por causa do aumento da iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Quando eu procurei trazer ou fazer um vídeo sobre o aumento da iniquidade, há pessoas que vão dizer assim, Pastor Leandro, quando diz o aumento da iniquidade, significa que pessoas vão cometer atos de iniquidade e vai entristecer muita gente. Por causa do aumento da iniquidade, o amor de muitos vai se esfriar. O que é isso, Pastor Leandro? O que eu preciso te dizer é o seguinte. A gente vai ler no livro de 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 1 ao 7. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 1 ao 7. Olha para você ver que interessante. Ele vai falar da mesma coisa, mas ele vai falar dessa iniquidade, tá? Saiba que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Isso porque os homens serão amantes de si mesmos, apegados ao dinheiro, arrogantes, orgulhosos, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, insensíveis, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, impetuosos, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amantes de Deus.
Aí aqui vai dizendo assim: embora tenham aparência de piedade, negam o seu poder. Afastem-se desses também. A palavra iniquidade, ela vem falar de injustiça. Eu vou ser rápido aqui para não fugir do tema, tá? Quando nós procuramos correr atrás de um direito nosso e não vemos quem estamos prejudicando, não vemos quem estamos lesionando ou lesando, não vemos quem estamos abatendo, nos torna iníquos, injustos, maldosos, segundo a Bíblia. A palavra iníquo representa aquele que só pensa em si próprio. Se você for ver o sinônimo de iníquo, olha, tem N palavras. Eu não vou ficar falando isso aqui agora, porque eu quero discorrer o vídeo só falando de Mateus 24, mas quando a gente vai ver iniquidade, seus sinônimos, vai falar de malévolo, maléfico, maldoso, cruel, tem. Você vai ver que em tudo ele vai falar sobre lesar o outro, prejudicar o outro, danificar o outro. Ou seja, a Bíblia está dizendo, por multiplicar-se a iniquidade, representam pessoas vão passar tanto a procurar seus direitos, vão se preocupar mais consigo do que com o próximo. Pessoas vão só olhar para o próprio umbigo e não vão se preocupar mais com o próximo. O amor vai se esfriar nessas pessoas. É muita gente indo para a igreja preocupada só com o seu próprio bem-estar e se esquecendo do teu irmão. Você está entendendo? E aí onde diz que o amor de muitos vão se esfriar. Ou seja, é tanta gente egoísta dentro da igreja, é tanta gente arrogante, soberba, que você vai ver que já não tem mais aquele amor de Cristo, de estender a mão, de perdoar, de se reconciliar. Não tem mais. O Espírito Santo já não arde mais dentro do coração. Por isso que a Bíblia fala em Mateus 24 que por multiplicar-se a iniquidade, tanto lá fora quanto dentro da igreja, o amor de muita gente vai se esfriar. É por isso que às vezes você vê pessoas dizendo assim: como pode pastores desse jeito? Como pode irmãos assim na igreja? Como pode pessoas fazendo isso? São os sinais. Deixa eu ir devagar. Quando a gente lê em Mateus 24, deixa eu voltar aqui para Mateus 24. Quando a gente lê Mateus 24, versículo de número 10 em diante, sobre essas coisas acontecendo, a gente vai ver que tem muito profeta, falando sobre catástrofe, sobre doença, mas não tem profeta falando do que está acontecendo dentro da igreja. Lembra quando eu te falei para você guardar essa palavra que começa por um e vem por um coletivo? Vem comigo. A gente vai começar nessa parte aqui, E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunha a todas as nações, então virá o fim. O versículo de número 15, que é o que ninguém fala. Assim, quando vocês virem o abominável da desolação, no qual falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê entenda. O que é isso, pastor Leandro? O que eu estou te dizendo agora, meu irmão e minha irmã, é que muita gente está profetizando catástrofe e calamidade lá fora, mas não estão vendo a desolação que está acontecendo no templo. Não estão vendo a catástrofe que está acontecendo no templo. Não estão vendo. Começa por um, depois vem no coletivo. A gente vai entender que o tempo foi se passando e começa a provocação. Igrejas são obrigadas a fechar as portas. Crente já não pode mais falar de homossexualismo, não pode falar de lesbianismo. Pastores estão bebendo, estão se prostituindo. Líderes estão casando mais de uma vez. Pessoas estão na igreja em pecado, cantando em pecado, pregando em pecado. Pastor Leandro, mas a Bíblia vai dizer que todos nós somos pecadores. Sim,
Todos nós somos pecadores. Vamos comigo lá em 1 Coríntios 6,19? 1 Coríntios 6,19. Ele vai dizer assim, ó. Eu vou começar do 16, tá? Vocês sabem que aquele que se une a uma prostituta é um corpo com ela. Pois está escrito, os dois se tornarão um. Aquele, porém, que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Fujam da imoralidade sexual. Todos os outros pecados que alguém comete serão cometidos fora do corpo. Mas quem comete imoralidade peca contra o próprio corpo. Aí ele vai explicar o porquê. Acaso não sabem que o corpo de vocês é templo do Espírito Santo? Acaso não sabem que o corpo de vocês é templo do Espírito Santo? Que está em vocês? O qual receberam de Deus? Vocês não são de vocês mesmos. Às vezes a gente diz que o templo é aquele salão que você paga aluguel todo mês junto com a igreja, pastor. O templo é você, querido. O templo é você, querida. Foram comprados por um preço. Portanto, glorifiquem a Deus com o corpo de vocês. E aí a gente vai entender lá em Mateus 24, se não me falha a memória, o 15, né? Tá falando ali sobre a desolação. Vamos ver? Não. Isso, olha lá. Assim, quando vocês virem o abominável da desolação, no qual falou o profeta Daniel, no lugar santo. É aqui que está acontecendo. É aqui que está acontecendo. Não é lá fora. Eu posso te dizer que lá fora é distração. É aqui que está acontecendo. Dentro das igrejas, a corrupção está entrando. Dentro das igrejas, o homossexualismo está entrando. Dentro das igrejas, a bigamia. Dentro das igrejas, múltiplos casamentos. Dentro das igrejas, a palavra virou comércio. Dentro das igrejas é pouco a pouco, começa com um e logo logo será o coletivo. Quando a Bíblia vai dizer que o profeta Daniel, ele falou, a gente vai ler aqui, Daniel 9:27, ó. Eu quero ler aqui para você entender quando fala sobre isso, tá? O maior desses sinais, é isso que eu falei para você, o sinal da vinda de Cristo é esse. Tem gente focada em catástrofe, tem gente focada em guerra, tem gente focada em doença, tem gente focado em um monte de coisa. O que eu quero te passar é o maior e o real sinal da vinda de Cristo, que vai me preparar e te preparar segundo a Bíblia. Está escrito aqui, ó. O maior desses sinais é a abominação da desolação. Um fato específico e visível que adverte os fiéis vivos durante a grande tribulação, de que a vinda de Cristo à Terra está prestes a acontecer. Este sinal, evento visível, relaciona-se primeiramente com a profanação do templo judaico daqueles dias em Jerusalém pelo anticristo. Nós vamos ver em Daniel 9:27, que a gente vai ler daqui a pouco, tá? Em 1 João 2:18. O anticristo, também chamado o homem do pecado, colocará uma imagem dele mesmo no templo de Deus, declarando ser ele mesmo Deus. Em 2 Tessalonicenses 2, 3 e 4, Apocalipse 13, 14 e 15, seguem-se os fatos salientes a respeito desse evento crítico. Vamos comigo. A abominação da desolação marcará o início da etapa final da grande tribulação, que culmina com a volta de Cristo à Terra e o julgamento dos ímpios em Apocalipse 24, 21, 29 e 30.
Nós podemos ver Daniel 9:27 e Apocalipse 19, do 11 ao 21. Se os santos da tribulação atentarem para o fator tempo deste evento, presta atenção. Quando, pois, virdes, poderão saber com bastante aproximação, quando determinará ou terminará a tribulação, época em que Cristo voltará à terra. O discurso de tempo entre este evento e o fim dos tempos é mencionado 4 vezes nas Escrituras, como sendo 3 anos e meio, ou 1260 dias. Onde está escrito isso, pastor Leandro? Nós vamos ver em Daniel 9, 25 ao 27, Apocalipse 11, do 1 ao 2, nós vamos ver no Apocalipse 12, 6 e Apocalipse 13, 5 e 7. Vamos ler junto comigo Daniel 9, 27. Para finalizar aqui, olha o que está escrito. Ele fará com muitos uma forte aliança. Lembra que eu falei? Começa com um e logo vem para o coletivo. Ele fará com muitos uma forte aliança, que durará 1 semana. No meio da semana, ele dará fim ao sacrifício e oferta. E uma ala do templo será colocada à abominação desoladora, até que chegue sobre ela o fim que lhe será decretado. Às vezes a gente fala sobre isso e difícil, né? Às vezes as pessoas quererem aceitar ou algo do tipo, mas assim, deixa eu te dizer. Você sabe o que está acontecendo hoje em dia? É o seguinte. Hoje, começa devagarinho dentro das igrejas. Abominações. Se a Bíblia diz que Deus ele abomina muita coisa, começa a analisar. Deus odeia divórcio. E o que está sendo permitido dentro das igrejas? Divórcio. Deus abomina casamento entre homem com homem, mulher com mulher. O que está acontecendo dentro das igrejas? Exato. Vagarosamente está sendo implantado dentro das igrejas o sistema mundano. Isso sim é preocupante. Vagarosamente estão mexendo com a estrutura da família. Vagarosamente estão mexendo. Logo, logo não vai haver diferença entre a igreja e o mundo. Aí aparecerá o anticristo e vai fazer uma união entre tudo e todos. Lembra? Começa no individual e logo logo vem para o coletivo. Fará uma união com todos. Aparentemente não vai mais ter perseguição. Aparentemente o ímpio não será mais ímpio. Você não vai mais ter problema para pregar a palavra. Você não vai mais ter problema para cantar seus hinos. Você não vai ter mais problema nenhum. Vai estar tudo perfeito. Até que passem-se 1 semana ou 1260 dias. Diz 1 semana e meia. Ele vai falar de 7 semanas. 1 tempo e meio passará. E esse acordo será rompido. Este acordo será rompido. Rompido. Então a profanação no templo começará. Aí, filho, filha, acabou o negócio de ser crente. Acabou o negócio de Bíblia, acabou o negócio de hino, acabou o negócio de família, acabou. Porque uma vez aliado a um único só sistema, começará essa perseguição. Aí então, segundo a palavra, você pode analisar 1260 dias.
Você já pode até prever quando Cristo vai voltar. Começará a grande tribulação. E aí a Bíblia diz: ai, 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 porque serão dias terríveis. Então o que eu quero trazer para você, homem de Deus, mulher de Deus, pai de família, mãe de família, é que enquanto tem gente preocupado com guerras, enquanto tem gente preocupado com enchente, enquanto tem gente preocupado com fome, tem que ajudar, tem, mas tem muito profeta profetizando essas coisas, doença, batendo no peito e dizendo que é Deus. Não estão falando do que está acontecendo dentro do templo. Não estão falando das desolações que está havendo dentro do templo. Pastores se corrompendo, crentes se corrompendo, pessoas amantes de si mesmas, e está escrito na palavra, mais apegadas ao dinheiro, egoístas, irreconciliáveis. Já viu aquele irmão ou aquela irmã que, por mais que tenha acontecido alguma coisa, está difícil de liberar perdão? Pois é. Pastor que expulsa crente de igreja e não vai atrás, pastor que não vai mais buscar ovelha? Pois é. Esses são os sinais de que o negócio vai pegar. Esses são os sinais. Esses são os sinais que ninguém quer pregar. Esses são os sinais que está acontecendo no templo. Esses são os sinais de que a desolação está vindo. Pouco a pouco. Começa com um e logo vem no coletivo. Começa assim, não é pecado beber. Logo, logo a igreja inteira está bebendo. Não é pecado casar de novo. Logo, logo a igreja inteira casa 2, 3, 4, 5, 6, 7 vezes. Logo, logo não é pecado casar homem com homem. E a igreja inteira está casando. Não é pecado. Não é pecado lascívia. Logo, logo a igreja inteira está tomada pela lascívia. Você está entendendo? Logo, logo, hoje você sabe muito bem que tem gente que diz assim, tá difícil hoje em dia saber quem é crente e quem é mundano. Por quê? Parece que o mundano... Eu não vou ficar falando essas coisas. Você está entendendo? O que eu quero te dizer do sinal, do verdadeiro sinal do fim dos tempos, olha para dentro da igreja. Não olha lá fora. Olha para dentro da igreja e você vai ver o que está acontecendo. Por multiplicar-se a iniquidade, pessoas buscando mais seus interesses, Cristo veio e morreu por mim e por você. A Bíblia diz, o que vocês querem que os homens vos façam, faça a vós a eles. Jesus me ensinou a amar meu próximo, mas eu estou me amando tanto que eu não tenho tempo para o meu próximo. E aí? Eu tenho que cuidar de mim mesmo, depois eu cuido do outro. Eu sinto muito. Logo, logo a igreja vai ser tomada. Vai ser tomada, sabe, pela apostasia. A Bíblia diz que aparecerão falsos mestres, falsos líderes, falsos pregadores, ensinando a pessoa a se amar mais do que o próximo, ao ponto de você passar a odiar a pessoa. Você está entendendo? Aí, esse é o sinal do final dos tempos. Ei, igreja, quer saber o sinal do fim dos tempos? Olha para dentro da igreja, olha para dentro do templo. Quando a profanação começar a acontecer de verdade, aí você vai entender. Porque aquilo lá é só fato, são só dores. Mas olha para dentro do templo e vê o que está acontecendo. Aí lê lá Mateus 24, vai lá ler o 15. Depois você vê Daniel 11, 29. Que tudo começa um por um, logo logo tá juntando tudo. Aí, filha,
Se prepara. Pode contar o tempo. A falsa esperança vai aparecer. 3 anos e meio. E logo, logo, metade desse tempo será rompido esse selo de paz. E começará a grande aflição que muitos se preocupam. Então, assim, essa é a mensagem que eu quero deixar para o seu coração, dentro da palavra. Muitos podem me odiar por isso, podem criticar, não me importa. Não tô aqui para querer ganhar dinheiro com o YouTube, nem quero perder meu tempo. O que eu quero deixar para você é o seguinte: não se deixe enganar pelo que está acontecendo no mundão afora. A Bíblia diz: guarda o que tu tem, para que ninguém roube tua coroa. Você é o templo do Espírito Santo. E estão querendo profanar o templo. Prostituição, bebedeira, mundanismo e por aí vai. Só olhar para dentro da igreja. Olha para o relógio de Deus e você vai ver que o tempo ele está se encurtando. Amém? É a mensagem que eu quero deixar para o seu coração nessa manhã. Espero ter conseguido explicar o máximo possível, tá bom? Deus abençoe sua vida, sua casa e a sua família. Eu sou o pastor Leandro e Deus te abençoe.